Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Giordival e nesse vídeo nós vamos falar dele, que não é uma criação do grande Stan Lee. Foi criado por alguns garotos que resolveram montar um time de futebol. Ele que foi criado pelo povo e para o povo, o Galão da Massa. Então já vai deixando aí o seu like para dar aquela força nesse vídeo. Venceu a segunda na Libertadores, ganhou do Cerro Porteño, que era o adversário mais complicado do grupo, e ganhou com autoridade, fez 4-0 com um show da dupla Sava-Hulk. Que ali no ataque, pelo menos esses dois se acertaram e estão jogando barbaridade. Hulk marcou 2 gols, Savarino fez 1 e teve ainda um golzinho dele, do Vargas. A verdade é que a gente já tinha uma situação complicada com o ataque desde o ano passado, quando a gente tinha um time extremamente ofensivo. No início do trabalho do Sampaoli, a ideia era utilizar o garoto Marrone, mas aí o Sampaoli queria alguém que já tinha trabalhado com ele, que entendia bem a função ali do famoso falso 9. Então o Sampaoli foi atrás do Sacha. E aí depois ele lembrou que há muito tempo ele tinha vencido uma Copa América jogando com o Vargas, então ele trouxe o Vargas. E aí tinha essas 3 opções para o ataque, o Marrone, o Sacha e o Vargas. Vargas e Sacha sendo muito mais utilizados e não dando tanto assim conta do recado. E por outro lado, a gente ficava sonhando com uma outra peça no ataque, que era Diego Tardelli, mas que infelizmente não podia jogar porque estava contundido. E para essa temporada, o Galo contratou o Hulk. E na ideia do Sampaoli, muito provavelmente, o Hulk viria para jogar na posição do Savarino. É provável que haveria ali uma disputa entre os dois. A gente não sabe se o Hulk ia conseguir se adaptar jogando ali pelo lado direito com o Sampaoli. Mas o fato é que o Galo trocou de treinador, o Sampaoli saiu, veio o Cuca. O Cuca utiliza os jogadores de lado de uma forma um pouco diferente do Sampaoli. E o Hulk não se encaixou. Em todas as oportunidades que o Hulk teve para jogar ali do lado direito, onde joga o Savarino, foi um desastre. E aí o Givanildo se estressou e resolveu reclamar nos microfones, resolveu reclamar do treinador. O treinador não gostou nem um pouco e virou uma fera. E devolveu a reclamação para o Givanildo. Olha, você entra e não faz nada. E aí o Givanildo virou uma fera e se transformou completamente num grande goleador. Foram 5 gols depois desse episódio. 4 deles pela Libertadores, a principal competição do ano. Pelo visto, parece que o Cuca descobriu onde o Hulk vai conseguir render bem, jogando ali centralizado, como um falso 9. E o futebol do Hulk cresceu bastante, os gols têm saído. E o futebol do Savarino também cresceu bastante, especialmente depois do segundo tempo contra o América de Cali e em toda a partida contra o Cerro Porteño. Então, no ataque do Galo, no momento podemos dizer que a dupla Savarino e Hulk tem funcionado muito bem. O Savarino parece que entendeu muito bem o que o Cuca quer e tem rendido bastante. E o Hulk também tem ficado muito à vontade jogando nessa posição centralizado. Quem ainda não teve uma temporada 2021 à altura do que teve em 2020 é o atacante Keno. Keno ainda parece não ter entendido bem o que o Cuca quer dele e não tem rendido. Vale lembrar que no início, com o Sampaoli, Keno também teve dificuldades para entender o que o treinador queria, passou algum tempo até no banco de reservas, até que finalmente entrou, começou a fazer gols e se tornou o artilheiro da equipe. É um jogador de muita qualidade, então muito em breve ele vai acabar entendendo o que o treinador quer dele e a gente vai ter um trio ofensivo bem interessante, com os 3 jogadores ali se movimentando bastante. O Savarino, o Hulk e o Keno. E a torcida ainda espera que a diretoria se acerte com o Diego Tardelli, que ele ganhe um contrato até o final do ano. Tardelli, ano passado, se machucou, ficou muito tempo fora, não deu para a gente ver qual seria o rendimento dele com o Sampaoli. Esse ano ele começou jogando, estendeu o contrato para o Campeonato Mineiro, mas se machucou novamente. Sinceramente, eu não acredito num Diego Tardelli titular no ataque do Galo, pensando no que a gente tende a ter.
Savarino, Keno e o Hulk centralizado. Mas é um jogador de muita qualidade, um jogador que sabe fazer gols, um jogador que tem história no clube, um grande ídolo da torcida, então certamente vai ser muito útil à equipe e acho que sim, valeria uma extensão de contrato desde que dentro da realidade do clube. Acho que seria difícil ter um ataque formado por Savarino, Hulk e Tardelli, por exemplo. Acho difícil que Tardelli e Hulk joguem juntos. Acho que o ataque ficaria um pouco mais lento, mas acho que é um jogador interessante para entrar no segundo tempo, talvez no lugar do próprio Hulk. E um jogador que não tem tido lá muitas oportunidades é o atacante Marrone. Marrone começou bem o ano passado com o Sampaoli. Ele acabou sendo preterido pelos dois jogadores que o Sampaoli gostava muito, o Sacha e o Vargas. E esse ano, no início do Campeonato Mineiro, o Marrone estava muito bem, era até o artilheiro da equipe no Campeonato Mineiro, e quando os titulares voltaram, o Marrone também acabou ficando ali meio preterido. Não sei o que se passa, mas parece que os treinadores não gostam lá muito do futebol do Marrone. E aí jogadores como o Vargas, que até aproveitou bem a última oportunidade que teve marcando gols, ou o Sacha, jogadores que a meu ver não se justificaram ainda com a camisa do Galo, tem muito mais oportunidades aí do que o Marrone, que a meu ver é bem jovem e tem muito a evoluir, o que não é o caso de Sacha e Vargas. Continua entregando é o Tietê, mas dessa vez entregou, foi 2 passes sensacionais para o Galo vencer a partida. No segundo gol, o Tietê faz um belo lançamento para o Savarino, e no terceiro gol dá um passe sensacional ali para o Savarino marcar o terceiro gol na vitória do Galo. O Tietê vinha errando bastante, jogando ali na função meio que de primeiro volante entre os zagueiros, acabou errando bastante em 2 partidas seguidas, mas é um jogador de muita qualidade, um jogador de muito potencial, e mostrou isso nessa última partida contra o Cerro. No primeiro tempo, um belíssimo lançamento, e no segundo tempo, uma bola muito bem trabalhada, um passe ali certeiro para o Savarino, encontrando um atacante entre os defensores. E o futebol dele cresceu bastante no segundo tempo, especialmente depois da entrada do Jair no lugar do Alan, porque o Jair ficou ali ocupando a função que era do Tietê, protegendo a zaga ali como o primeiro volante, e o Jair faz isso muito bem, é um jogador de muita qualidade. O que pega em relação ao Jair é a parte física, o Jair se machuca bastante, mas é um jogador que em forma tem muita qualidade, muito provavelmente vai ser titular da equipe, e a partir do momento que o Jair entra, o Tietê jogou um pouco mais avançado, e ali o futebol dele rende muito mais do que jogando mais atrás ali, protegendo a defesa. Mas eu estou muito curioso para ver a volta do Zaratio, e aí entrando no lugar do Tietê. E aí o meio campo que eu gostaria de ver, Jair, centralizado como primeiro volante, Zaratio pelo lado direito do meio campo e o Nacho pelo lado esquerdo. Tenho muita curiosidade para ver esse meio campo funcionando, acho que vai render bastante. E na lateral direita continua aquela incógnita. Na primeira partida da Libertadores, o Guga foi muito mal, ele acabou sendo barrado na segunda partida e entrou o Mariano. Mas o Guga jogou no final de semana no Campeonato Mineiro, jogou bem, fez até gol e voltou para a partida contra o Cerro Porteño. Parece que o treinador ainda não está ali muito certo de qual dos dois vai usar. E como são dois jogadores que oscilam bastante, o Mariano já é em final de carreira, um jogador mais experiente e tal, defende até bem, mas tem algumas dificuldades em subir na parte ofensiva, talvez pela questão da idade, já é um jogador em final de carreira, e o Guga é um jogador que ataca bem, mas deixa muito a desejar na parte defensiva. Talvez devido à oscilação dos dois, não se surpreenda se de repente o Tietê virar titular e jogar na lateral direita. Afinal de contas, o Tietê é um jogador coringa, ele faz a lateral direita, ele faz a função de volante, faz a função de meia, então é um jogador muito útil para se ter no elenco, vinha jogando muito mal, cresceu bastante aí nos últimos jogos e é um jogador que vai ser bastante útil. Talvez não seja nem titular, mas vai ser um jogador que vai ser muito útil, podendo aí fazer mais de uma função. E de repente até tomando aí essa vaga na lateral direita, é uma posição que ainda não está consolidada, ninguém ainda fez aquela partida que convencesse o treinador que mereça ser titular. Quem sabe aí quando o Zaratio voltar na equipe, o Tietê não vai para a lateral direita e o Zaratio fica ali no meio junto com o Nacho e o Jair. Quem tem jogado muito bem também, por incrível que pareça, é o zagueiro Igor Rabelo.
E é muito bom que o Igor esteja jogando bem, já que é muito difícil ter uma zaga com Hever e Júnior Alonso. São dois jogadores tecnicamente muito bons, mas jogadores mais lentos. O Igor Rabelo não é um jogador rápido também, mas ele é um jogador um pouco mais jovem do que o Hever e do que o Alonso, então ele acaba levando um pouquinho de vantagem ali em algumas situações. Mas é um jogador que em outros momentos, e eu me lembro bem da partida contra o Inter o ano passado, onde parecia que o Igor precisava de um Uber para poder acompanhar os atacantes do Internacional, é um zagueiro também lento. E aí talvez seja interessante o Galo pensar aí em contratações para o futuro, pensar em um zagueiro um pouquinho mais rápido. E como o Galo costuma gostar muito de repatriar ex-jogadores, pode ser que o Gemerson apareça por aí. Dizem que Gemerson foi oferecido antes de ir para o Corinthians, São Paulo não se interessou, já sabemos que o Gemerson não vai continuar no Corinthians, pode ser que o Gemerson apareça aqui no Galo. É bom lembrar que estamos em 2021 e não mais em 2014, então também é um Gemerson um pouco diferente do que era quando jogava aqui. E uma coisa dita pelo comentarista Léo Bertozzi, e que eu concordo bastante, é que andaram falando aí recentemente na contratação de um centroavante, e chegaram a sugerir o nome aí do Paulo Guerreiro. Acho que o Galo tem muitos jogadores ali na linha de frente, pelo menos em números tem bastante. A coisa é acertar e fazer esses caras jogarem e renderem. Acho que não justifica contratar mais um atacante nesse momento. E uma coisa dita pelo comentarista Léo Bertozzi, que eu concordo, é que talvez ao invés de gastar com um atacante, um centroavante, seja mais interessante ir atrás de um zagueiro rápido. Afinal de contas, esse é um dos nossos principais problemas desde o ano passado. E aí, depois da vitória, o Galo segue como líder da competição, aliás, assumiu a liderança do grupo, né, no grupo H da Libertadores. É um grupo que eu achava bem difícil quando saiu o sorteio, porque Cerro Porteño e a América de Cali são equipes tradicionalmente bem difíceis, equipes paraguaias, equipes colombianas geralmente dão muito trabalho na Libertadores, e eu esperava uma disputa acirrada entre os três, o Galo, o Cerro e o América de Cali, e que o Deportivo Laguaia fosse o grande saco de pancadas aí do grupo. Mas não é o que a gente tem visto. O Galo é líder da competição, o segundo colocado o Cerro Porteño, mas o terceiro colocado é o Deportivo Laguaira, e quem faz uma campanha horrível até agora no grupo é o América de Cali. A América de Cali faz uma campanha muito ruim e pelo que mostrou contra o Galo, é bem provável que o América de Cali termine mesmo ali em quarto. A equipe, pelo menos nesse primeiro turno, jogou muito mal, não apresentou absolutamente nada. O Galo foi muito bem nos dois jogos em casa, começou muito mal, jogando muito mal mesmo contra o Deportivo Laguaira, mas em casa mostrou sua força. Só que, desde o ano passado, a gente já via isso. O Galo dentro de casa era muito forte, o Galo dentro de casa trucidava os adversários, mas quando saía para jogar fora tinha muitas dificuldades. E as duas próximas partidas são fora de casa e são contra as duas equipes mais tradicionais e teoricamente mais fortes aí do grupo, que é o América de Cali e o Cerro Porteño. O América de Cali não jogou nada contra o Galo aqui, mas achou um golzinho lá e deu muito trabalho. Resta ver como vai ser o comportamento do Galo jogando lá e do América de Cali também, que já está numa situação meio aí de desespero. E depois o Galo enfrenta o Cerro Porteño, fora de casa, lá no Paraguai. E apesar de não ter torcida, parece que o fator casa tem feito a diferença ainda, pelo menos é o que a gente viu ano passado. Vamos ver como que a equipe do Cuca vai se comportar jogando fora de casa, se vai apresentar problemas que a equipe do Sampaoli apresentava. E depois desses dois jogos fora de casa, o Galo encerra a sua participação na fase de grupos contra o Deportivo Laguaira em casa. A equipe tem evoluído e a gente tem visto uma evolução interessante nos dois últimos jogos. A tendência é que, se tudo ocorrer bem, o Galo se classifique em primeiro lugar no grupo e aí vai ficar uma briga aí pelo segundo lugar, estando tudo aí em aberto. Se o América de Cali continuar fazendo a campanha tão ruim quanto fez aí no primeiro turno, pode ser que a gente tenha uma briga inesperada entre o Cerro Porteño e o Deportivo Laguaira, que junto com o Galo são as duas únicas equipes invictas nesse grupo. Deportivo Laguaira, que tem a melhor defesa da competição, uma das melhores defesas da competição. O Deportivo Laguaira só tomou
um golzinho até agora. Também só fez um, né? Mas só tomou um. Foi justamente naquele jogo, aquele 1-1 contra o Galo. Depois disso conseguiu arrancar aí 2 empates de 0-0 e segue ali só a 1 ponto atrás do Cerro. Vai fazendo o seu jogo defensivo, e tem funcionado aí para a equipe venezuelana, que, se não conseguir a proeza inédita aí de se classificar para a segunda fase da Libertadores, pode de repente aí, num terceiro lugar, beliscar uma Sul-Americana. E o que a gente tem visto no Galo é uma evolução bem interessante. A equipe melhorou bastante, parece que as coisas finalmente estão se acertando. Faltam resolver algumas coisas em alguns setores, mas a equipe tem mostrado aí nas últimas partidas claramente uma evolução. E o Cuca sempre foi um treinador que fez grandes trabalhos, estava com uma situação pessoal bem difícil. Pode ser que agora, depois dessa situação ter se resolvido, pode ser que ele esteja um pouco mais focado aí no trabalho, que a coisa comece a evoluir ainda mais. É preciso que todos os jogadores do elenco acompanhem essa evolução, até porque mais à frente pode ser que a gente tenha alguns desfalques, coisas de seleções, Copa América, esse tipo de coisa, e a gente precisa que todos os jogadores entendam a filosofia do treinador e consigam render da melhor maneira possível. Vamos que vamos, rumo à classificação para a segunda fase da Libertadores e rumo aí a mais um título do Campeonato Mineiro, já que aqui no nosso terreno quem manda é a gente mesmo há muito tempo. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí para dar aquela força aqui no canal. Se vocês gostam desse bate-papo informal sobre futebol, aquele bate-papo durante a pandemia para manter a resenha viva, inscreva-se aqui no canal. A gente está sempre falando de alguma coisinha aqui, geralmente mais sobre o Galo, mas a gente também aborda alguns outros assuntos aqui. Um abraço a todos vocês, se cuidem e até mais.